Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Vamos ler a partir do 9. Hoje vamos ler do 9 até o versículo de número 20. Diz assim, acompanhe a leitura comigo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que fez, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha boca, minha destra, aliás, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém, queridos? Meus irmãos, semana passada eu terminei no versículo de número 7. E no versículo de número 7, eu comentei com os irmãos, depois de João apresentar a gente a personalidade de Cristo, ele anuncia a maior esperança da igreja, o motivo maior pelo qual nós estamos aqui, que é a volta de Jesus Cristo. Não é? Depois da gente saber que Jesus Cristo, ele é aquele todo-poderoso, com vários atributos de todo-poderoso, nós aprendemos que ele vem com as nuvens e todo olho verá, né? Até mesmo os que transpassaram, né? De todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, né? Então a gente aprendeu que depois da gente aprender todas as características de Cristo, nós vamos agora tomar conhecimento que ele vem. E a primeira parte ali, aliás, a segunda parte do capítulo 1, ela termina com o poderio de Cristo sendo expressado, né? Quando ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esse versículo. Mas ainda sobre o versículo 7, eu comentei com os irmãos que muitas pessoas cometeram o erro de marcar o dia da volta de Jesus Cristo. E pessoas boas, pessoas letradas, pessoas que tinham conhecimento da Bíblia Sagrada, caíram no erro de marcar o dia da volta de Jesus Cristo. Porém, nós sabemos que no dia e da hora, somente Deus, não é? O próprio Jesus declara: somente o Pai, ele é conhecedor do dia e da hora que Jesus Cristo há de vir. Outra coisa interessante que o versículo de número 7 nos ensina é que quando ele fala de todas as tribos da terra, desde já, isso aqui também fala conosco
sobre a inclusão que Jesus propõe por meio da sua palavra. Não há um grupo de pessoas selecionadas, assim, um grupo de pessoas predestinadas e as demais já estão condenadas na eternidade. Na verdade, todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e andarem em conformidade com a sua palavra, eles serão salvos. De todas as tribos, né? De todos os povos que há sobre a face da terra. Não existe aquela cidade vai para o céu, aquela outra não vai. Aquele bairro vai para o céu, aquele outro não vai. Porque a Bíblia é tão maravilhosa quando fala da volta de Cristo, que ele chega a dizer que havendo dois numa cama, um vai e o outro fica. Havendo dois trabalhando no campo, vai um e o outro fica. Né? Ou seja, vai quem estiver preparado para ir. E o alerta do livro do Apocalipse é acerca do nosso preparo. E aí eu posso terminar o versículo de número 7, perguntando aos irmãos que eu perguntei semana passada. Né? Quando eu disse assim, qual é a visão que nós temos da glória de Jesus Cristo? Né? Nós temos honrado Jesus Cristo? Nós estamos preparados para nos encontrar com Ele, como as virgens prudentes estavam preparadas? Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que o próprio livro do Apocalipse, ele é duro às vezes em palavra, quando ele diz que nem todo mundo que está nas igrejas vão para o céu, por ser salvo. Depois eu vou mostrar para você que está bem explícito isso aqui na Bíblia Sagrada. As nossas lâmpadas, irmãos, estão cheias de azeite, não é? A nossa lâmpada está cheia de azeite, e aí o versículo de número 8, ele vai nos mostrar que, desde já, que o que se apresentou para João, ele é poderoso para cumprir todos os juízos que tem nesse livro. Quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Ou seja, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso que tem poder não só para criar e abençoar, mas também para executar os seus juízos. É comum, os irmãos já sabem, talvez mais do que eu, que muitas pessoas procuram igrejas hoje em dia só para receber bênção, só para receber vitória, mas eles não querem receber juízo. Eles não querem ser fiéis a Deus, não querem seguir os mandamentos de Deus. E é um perigo isso. Eu não vou usar o termo assim, porque eu já vi pessoas dizer assim, não adianta você vir para a igreja assim. Eu, porém, digo, adianta, venha para a igreja, porque uma hora Deus usando alguém vai tocar seu coração, você vai, né? E a pessoa que não está no caminho, entra no caminho. Adianta sim vir para a igreja. Agora o alerta é, estejamos preparados para a volta de Cristo agora. Né, irmãos? E aí eu quero começar o que eu vim falar hoje para os irmãos. Se nós prestarmos atenção, a partir do versículo de número 9, ele começa dizendo, falando, é uma carta que João escreveu, então ele escreve essa carta em primeira pessoa. Ele diz assim, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, na aflição e no reino e na paciência. Preste atenção que quando João diz isso, ele se apresenta como uma pessoa que tinha intimidade com os crentes que estavam na Ásia. João não era uma pessoa alheia, ele não era uma pessoa separada, no sentido de não ter comunhão com as outras pessoas. Você concorda comigo que a figura de santidade que as pessoas pregam hoje é uma pessoa separada, isolada, não é? Em cima de um pedestal, de um altar, que não deve ter contato com ninguém? Vocês vão observar que a maioria dos religiosos se comportam dessa maneira. São intocáveis, ninguém tem acesso a ele. João, porém, contraria tudo isso. Ele se apresenta como um homem que tem comunhão e tem intimidade com os crentes. E aí já fica o exemplo para a gente, porque João, todo mundo sabe que ele estava exilado para morrer, mas ele teve um encontro com Deus. E é importante a gente analisar como João estava quando teve esse encontro com Deus.
Ele não estava de qualquer maneira, ele não estava isolado, numa clausura, não é? Num quarto escuro, num altar intocável, em volta de uma redoma de vidro impenetrável. Não, ele estava em comunhão com os crentes da igreja. Preste atenção a esses detalhes. E nesse caso, João está banido. Ele foi lançado na ilha, mas ele não foi lançado por não ter comunhão. Ele foi lançado por amor à palavra de Deus. E o seu cativeiro, pelo fato dele estar lá por amor à palavra de Deus, que eu daqui a pouco desenvolvo esse assunto também, ele mostra para a gente que o crente fiel, que tem compromisso com Deus e com a igreja, ele pode ser banido, isolado, preso, os seus pés podem ser colocados no vale, mas nada pode separar essa pessoa do amor de Deus. Nada pode separar essa pessoa de sentir a presença de Deus. O cativeiro de João se tornou a porta dele para o céu, né? E ele se autodenomina, se irmãos vão observar, como irmão e companheiro, né? Ele fala irmão da aflição e companheiro em vários outros sentidos. Então João não se sente melhor do que os demais, porque ele teve um encontro com Deus, porque ele falou com Deus. João, pelo contrário, ele é apenas um porta-voz de Deus. E ser um porta-voz de Deus não anula a nossa condição de ser irmão, dos irmãos que estão ao nosso lado. Por sinal, para ser porta-voz de Deus, tem que ter comunhão com os irmãos. Tá certo? Tem que ter comunhão com os irmãos, tem que viver em unidade com os irmãos. Senão Deus não usa. Por quê? Pela palavra eu vou dizer. Se estiver muito alto, você regula um pouquinho aí, viu? Não deixa muito alto o meu som não. Deixa o ambiente. Para eu, vez por outra, eu me empolgo e falo mais alto. Olha, é o Mário, né? Tá lá? Então vigia, Mário, aí. Então é o seguinte, ó. O sinal, para ser usado por Deus, precisa ter comunhão. Porque o maior de todos os mandamentos é amar Deus de toda a alma, coração e entendimento. E o segundo é qual? Amar o próximo como a si mesmo. Então está na Bíblia Sagrada. Para ser usado, para ser porta-voz de Deus, tem que ter comunhão com Deus. Tá certo? Lembre-se que Deus não tem preferidos. Deus não tem aquela pessoa assim que ele diz, não, a partir de hoje eu vou usar só Thaísa, que ela é mais bonita da igreja, né? Usar Thaísa porque ela é mais bela, tá certo? Não, Deus não diz isso não. Talvez eu dissesse, mas Deus não, ele diz assim, ó, cada vaso é um vaso. Do mesmo jeito que eu uso Thaísa, eu uso o irmão Laércio. Não é verdade? Uso o irmão Luiz, uso o pastor Sandoval, do mesmo jeito. Né? Todos são vasos, só precisa se colocar na presença de Deus. Então, irmãos, aqui nós não anula. Então, João se apresenta como um homem que participa das alegrias e provas junto com a igreja. E nesse sentido aqui, a gente pode destacar três coisas desde já. A primeira delas é que ele fala assim no início do verso 9: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Essa aflição aqui pode ser traduzido como tribulação, né? Tribulação. E o tribulação, irmãos, é a atualidade da igreja nesses dias. A igreja, ela parece que foi criada para viver em tribulação. Você já viu quando você aceita Jesus que a venda dos seus olhos são tiradas? Que você começa a enxergar um monte de problemas que você antes não enxergava? A ponto de alguns falarem, eu não passava tanto problema na minha vida como eu passo agora depois de crente. Na verdade é porque os olhos foram abertos e você passou a enxergar coisas que você não enxergava quando estava em pecado. A tribulação faz parte. A igreja fiel, ela é perseguida. A igreja, irmão, ela vive no meio do conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. As trevas estão 24 horas procurando uma oportunidade, um motivo para destruir a igreja, para envergonhar a igreja. E agora tem um detalhe, ó. A igreja, ela sempre foi, enquanto estiver nesse mundo, ela sempre será atribulada. Principalmente, Pedro, quando a volta de Jesus se aproxima.
Por exemplo, se nós pegarmos por referência capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, ele vai descrever uma escalada de tribulação. Ele, por exemplo, do versículo 4 ao 8, ele descreve o princípio das dores. Os irmãos que estão na leitura, já leram o Evangelho segundo Mateus, já leram lá o princípio das dores. Em seguida, quando vai do versículo 9 ao 14, ele fala dos tormentos, né? Se referindo às perseguições que os discípulos de Cristo sofrerão nos últimos dias. Depois ele fala do versículo 15 ao 28 da grande tribulação. E do versículo 29 ao 31 ele vai falar do período pós a grande tribulação, que vai acontecer depois da grande tribulação. Ou seja, é uma escalada de situações, de aflições, né, de tribulações que a igreja vai passar no mundo enquanto Jesus não vier e tomar a igreja desta terra. Tá certo? Então as perseguições, elas vão forçar as pessoas a fazer o quê? Quando João diz assim, eu sou vosso companheiro, né, na aflição, ele tá se colocando à disposição para sofrer com a igreja, literalmente. Porque os irmãos percebem uma coisa, que não é todo mundo que está preparado para passar a tribulação. Não sei se vocês vão concordar comigo agora, mas está cheio de pessoas em nosso meio. Aí nosso meio, sempre que eu falar nosso meio, não é a igreja do Bom Retiro, é a igreja no sentido geral, tá certo? No sentido universal, a igreja com I maiúsculo. Mas está cheio de gente que não está preparado para passar um mínimo de tribulação. Um mínimo. E de qualquer espécie que você imaginar. Faltou dinheiro para comprar o pirulito da criança, a pessoa já quer deixar de ser crente. Vamos deixar de ser crente, porque desde o dia que eu vim para a igreja, antes eu tinha dinheiro do pirulito, agora eu não tenho mais. Vai desde o pirulito, vai desde o vizinho da rua que olha a cara feia, o patrão no trabalho que não aceita a sua fé, a família talvez, né? O casamento. Ontem eu falei para os casais ali, o evento dos casais, depois eu elogio o evento dos casais. Quando os líderes estiverem aqui, eles não estão, porque o netinho deles passou por uma cirurgia hoje, né? Do irmão Maci e da irmã Rosane. Mas quando eles estiverem, eu elogio. Mas eu disse para os casais ontem, que vê um elemento que falta nos casamentos, é o perdão. O marido não perdoa a esposa, nem a esposa o marido. E você pega uma pessoa que tem muito tempo de casado, é uma pessoa, eu até citei o irmão Mazinho e a irmã Nilda, 58 anos de casados. Será que um nunca teve que perdoar o outro? E se a gente perguntar quantas vezes perdoaram, quantas vezes eles disseram, acho que já perderam a conta há muito tempo. Porque as pessoas que perdoam, elas estão preparadas para enfrentar algumas coisas, para caminhar alguns quilômetros. O que não perdoa, ele não está preparado. Jesus voltar, ele fica. Sabe por quê? Porque o mínimo de tribulação é uma murmuração, só a graça de Deus. A tribulação, ela incita a traição e a apostasia contra a igreja. Irmão, que eu conheço de gente, né? O Mário falou comigo em casa e disse, pai, como que o senhor, sábado, pregando, foi falar do papagaio da irmã Minervina? Ele disse, eu não acreditei nisso, o senhor falou do papagaio da irmã Minervina. Mas eu disse, irmão, tem pessoas que não têm paciência nem para pedir o batismo no Espírito Santo. Fica na igreja imitando a língua estranha. Não precisa imitar não, criaturas. Se você dobrar o joelho e pedir, Jesus lhe batiza. É verdade, mas a pessoa não está preparada nem para isso. Aí você vê, não, às vezes você observa que é uma imitação, um negócio assim tão descarado, que a gente precisa falar. Isso é apostasia. E depois tem um detalhe, essas pessoas não são firmadas. Porque o que eu conheço de gente que se desviou da igreja e depois sai dizendo que a língua estranha é mentira. Não é que a língua estranha é mentira. Eu falava, mas nunca fui batizado no Espírito. Não sei se vocês conhecem alguém assim, mas eu conheço vários que saiu da igreja e depois disse que era tudo mentira o que fazia na igreja. Eu digo, mentira é você, por isso que saiu da igreja, por sinal. Porque se tiver paciência, não é verdade, irmão? Na hora da tribulação, as coisas vão acontecer.
vai contar o testemunho depois. A tribulação, ela incita o quê? Ela incita a apostasia, não é, irmãos? E a perseguição da igreja, essa tribulação, você observa, começa pelo próprio João, que foi banido, né? Foi banido e foi perseguido e banido do meio da sociedade de Roma por amor à palavra de Deus, por pregar o Evangelho. Outra coisa que a gente pode destacar aqui é que ele é companheiro, ele diz assim: sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, né? Ou seja, ele fala também, essa palavra paciência também pode ser traduzido por perseverança. Preste atenção, perseverança. Por causa da perseguição, irmãos, a gente precisa ter perseverança. E a nossa perseverança não é só aquela perseverança de eu não vou deixar de ir à igreja. A nossa perseverança tem que ser uma perseverança triunfadora. E como é a perseverança triunfadora? O pastor está pregando heresia? Não estou pregando heresia. A perseverança triunfadora é aquela que diz assim: vou perseverar porque o aniversário do conjunto é domingo. Não é essa. Eu vou perseverar porque Jesus está às portas e eu quero ir morar no céu. O alvo tem que ser o céu. A gente não pode fazer nada visando as coisas desse mundo. Um dia eu estava conversando com um grupo de pastores e eu disse para eles: eu discordo da maneira como vocês falam do dízimo. Porque vocês falam do dízimo assim: não sejam dizimistas, tem tantas igrejas para construir, não sei o que. Aí depois que constrói a igreja, o senhor não é mais dizimista? Não. Se a sua motivação for as coisas desse mundo, quando Jesus voltar, você fica. Nós somos dizimistas porque nós cremos na bênção de Deus conforme está na Bíblia. E não é só quando se constrói a igreja, a gente tem que ser dizimista sempre. A mesma coisa, a gente tem que ser perseverante só até o aniversário do conjunto? Não. A gente tem que ser perseverante até o dia de Jesus voltar. O nosso alvo tem que ser o céu. Então, adapte a sua linguagem. Eu vou ser perseverante. Eu vou falar. Né? Eu já expulsei o espírito da murmuração. Mas quantas pessoas vocês não já viram que fez campanha de oração só até receber a bênção? E depois que recebeu a bênção, ninguém sabe nem o paradeiro. Sumiu, evaporou. Não é verdade? Essa esperança não é triunfadora. Agora o crente, ele está lá, falta dinheiro, chega doenças, é curado. E ele está perseverante, ele está cantando, ele está exaltando. Ele está dizendo: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Mas por que isso, esse exagero? Não é exagero não, é porque meu alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é o céu, é a eternidade. Não é, irmãos? João, ele ainda não chegou o que havemos de ser. Nós ainda estamos aguardando, irmãos, o triunfo final. Mas os nossos olhos precisam estar fixados no Rei que vem. Nós somos a noiva do Cordeiro, que espera ansiosamente a chegada do noivo. A gente não pode perder isso de vista, não pode perder isso de mente. Nós somos a noiva do Cordeiro, né, irmãos? Nós vivemos em expectativa 24 horas e não podemos perder essa expectativa. Agora sim, só existe um caminho entre a tribulação e o reino, entre a aflição e a glória, né? Que caminho é esse? É o caminho da paciência, da perseverança, né, irmãos? Olhe para mim que eu vou falar. Eu não sei se Deus está me usando agora. Se tiver, depois eu sei. Mas eu vou dizer para vocês em alto e bom som: persevere até o fim. Lute até o fim. E o nosso alvo é a eternidade. Tem que ser a eternidade. Tá certo, irmãos? Louvado seja Deus. Agora, quais são as circunstâncias? Preste atenção, porque diz assim, o local está bem definido. Ele diz assim, depois que ele fala da paciência, no verso 9, ele diz: estava na ilha chamada Patmos. O local, João foi banido para a ilha de Patmos.
Eu vou falar um pouquinho dela, só um pouquinho dela para vocês. Essa ilha, irmãos, essa ilha aqui, era uma colônia penal, uma espécie de colônia penal romana, onde os presos políticos, eles ficavam presos. Naturalmente, naquele lugar, eles perdiam todos os direitos civis. Por exemplo, de ir e vir para onde eles bem quisessem. Ele não tinha mais esse direito. Assim como as possessões. Quem estava lá não tinha riqueza mais. Era um lugar extremamente isolado. Quem ia para lá tinha que trabalhar obrigatoriamente nas minas daquela ilha. Tinha que se vestir de trapos, porque não tinha direito a roupa nova. Tá certo? A ilha de Patmos é uma ilha que ficava é uma ilha de aproximadamente 32 quilômetros quadrados. É uma ilha que não oferecia condições para que um ser humano vivesse nela. Ou seja, era uma ilha inóspita, né? É cheia de rocha escarpada. A constituição do solo era algo impraticável, inclusive, de você se deitar. Era uma ilha nua, uma ilha vulcânica, com elevações de aproximadamente 300 metros. E os presos políticos era tudo lançado. Jerônimo, né, se nós pegarmos o historiador Jerônimo, ele vai mais ou menos aproximar um ano que João esteve lá. Ele diz que João foi condenado no ano 14 depois de Nero. E ele foi posto em liberdade depois que morreu o imperador Domiciano. Então, se calcula que João esteve ali entre o ano 94 e 96 depois de Cristo. Uma pergunta que já me fizeram e eu quero responder é que na sequência dos livros de autoria de João, todos eles foram escritos depois que ele volta do exílio em Patmos. Então, quando ele volta de lá, ele escreve o Apocalipse, né? Aliás, ele escreve o Apocalipse, a visão que Jesus deu. Depois ele escreve o Evangelho a pedido dos pastores das igrejas da Ásia. Depois ele escreve as cartas. Tá certo? Então essa é a ordem, embora não seja a ordem que está ali organizada na Bíblia Sagrada. Irmãos, João ele achou-se em espírito, porque a Bíblia diz assim, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aí diz o seguinte: fui arrebatado em espírito. João se achou em espírito. E preste bem atenção que é necessário passar essas informações. Então, apesar de ele estar fisicamente em Patmos, naquele grande dia, tá certo? Ele achou-se também em espírito. Então é assim, a ilha do exílio se transformou em porta do céu. Em Patmos, irmãos, ele enfrentou a dor do exílio, mas o espírito dele entrou na sala do trono. Em espírito ele foi à presença de Deus. Isso aqui dá até uma mensagem, né? Dá até para a gente dizer, em Patmos nós sofremos, mas em espírito nós reinamos com Cristo, né? Louvado seja Deus. Dá para dizer que Deus transforma nossas tragédias em triunfo. E dá para dizer que em Patmos João tocou literalmente o outro mundo. Tá certo? Então não importa as circunstâncias que a gente viva. A gente pode viver no palácio ou viver numa favela. Agora é o seguinte, se a gente tiver em comunhão com Deus, a gente pode entrar na sala do trono em espírito. Só para os irmãos entenderem o que aconteceu com João. Né? Então ninguém pode falar com Deus, irmãos, se não estiver em comunhão com Ele, se não tiver em espírito com Ele. Eu já falei outras vezes isso aqui para os irmãos, porque hoje a gente tem os espíritos de engano já andam por aí, tá certo? Por exemplo, quantas pessoas não estão dizendo que um bêbado está sendo usado por Deus para ela? Pastor, o senhor não crê nisso? Não creio. Como uma pessoa, pela palavra, que não tem comunhão com Deus, vai ser usado por Deus para você? Não, ele pode ser usado pelo diabo. Por Deus, não. Para ser usado por Deus, tem que estar em comunhão com Deus. Pela Bíblia, eu estou falando alguma coisa errada, porque parece que publicamente isso encontra alguns obstáculos, né? Para a gente dizer. Mas, por exemplo, eu vou falar uma coisa para você. Eu dei um exemplo do homem, compositor famoso, que foi pedir para eu dobrar o joelho para ele orar por mim.
Mãe Ginaldo, como é que ele estava? Drogado, embriagado, não se sustentava em pé. Lembra, Maricés, quando tu foi na minha igreja, o hino que lançou e depois bombou em nível nacional, se lembram? Aí ele disse, eu vim orar por você. Eu falei, não, senhor, no estado que você estava, amigo, você veio para eu orar por você. Não é? Isso aqui é uma coisa interessante, ó. João, ele estava na ilha de Patmos, mas lá na ilha de Patmos, em espírito, ele estava em comunhão com Deus. João recebe, tá certo? A revelação, estou indo com calma para os irmãos entenderem. João estava em comunhão com Deus e com a igreja. Aí vocês vão concordar comigo o seguinte, eu não estou formando radicais, mas eu estou formando crentes que andam segundo a palavra. Quer ver uma coisa? Eu estou formando crentes firmados na rocha, firmados na palavra. Primeiro eu disse, João estava em comunhão com Deus, João estava em comunhão com os irmãos. Porque é todo o processo de construção para a gente poder compreender o livro do Apocalipse. Se ele não estivesse em comunhão com Deus, Deus não tinha revelado nada para ele. Irmãos, é assim, ó. Se a igreja não andar em espírito, ela nunca vai ter a presença de Deus. Não adianta. Não adianta. Tá certo? Se a gente, vamos supor que a gente libere uma série de coisas que nos tiram da presença de Deus, que nos levam para o lado da sensualidade do mundanismo. Vamos supor que agora, eu vou dizer, mas pastor, falar de novo nisso, vou falar. Vamos supor que eu viesse aqui falar para vocês, vestido de matuto, com chapéu de palha na cabeça e galho aqui enfiado na boca. Irmão, vim com isso aqui para vocês olharem para mim melhor, para atrair melhor a atenção de vocês à palavra. Não é? Não precisa disso não, meu irmão. Ninguém vai para o céu fantasiado de matuto, com galho na boca, não. Vai se tiver a palavra no coração e se andar de acordo com ela, senão não vai para o céu não. Não é o crivo de Jesus, não é esse? Então a gente vai aprendendo com João. João recebeu a revelação no dia do Senhor, né, irmãos? No dia do Senhor. A solidão de João na ilha, na sua solidão, isolado, João ouve uma voz. E é assim, ó. Roma pode até proibir João de ter contato com os irmãos que ele amava. Mas tem um detalhe interessante. Roma não pôde impedir, proibir João de ter o contato com o trono de Deus. Então a gente aprende, ó, o mundo não pode proibir o nosso contato com o céu. Pode quem quiser falar mal da nossa fé. Mas quer ver uma coisa? Não tem um culto que eu não venho aqui que eu não sinta a presença de Deus. E olha que às vezes eu chego precisando tanto, dizendo Jesus fala comigo. E de alguma maneira Jesus fala. O mundo não pode impedir a gente de sentir a presença de Deus, não. Pode não, irmão. Tem país por aí, é que eu sou proibido de mostrar isso. Uma vez num culto de missões, eu mostrei as imagens da igreja perseguida. Eu mostrei a criancinha sem dedo. Porque ela foi pega lendo a Bíblia. Aí cortaram todos os dedos da criança. Aí eu mostrei. Inclusive na hora que pegaram o facão e cortaram os dedos. Chocou a igreja. Era gente chorando, era gente vomitando, era gente fazendo. E gerou uma comoção. Foi a maior oferta missionária que a gente mandou para o campo. Ficou na história. Mas ela foi proibida de fazer isso. Mas é uma coisa interessante. Porque depois é os menininhos com o dedo cortado e a mãozinha assim chorando, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. A situação mais extrema que a gente possa viver não pode nos separar de Deus. É importante, eu sei que o objetivo é mostrar as revelações do Apocalipse, mas a gente precisa ter a nossa fé consolidada primeiro. Antes de revelar, Jesus preparou a igreja para receber. Por exemplo, irmão, nas situações mais difíceis da nossa vida, como é que a gente está se comportando? Não é verdade? Será que a gente está preparado, irmão? Na situação mais difícil, você vai resolver a situação mais difícil? Um dia eu e Thaisa chegamos ao limite, não foi? Chegamos ao limite. Thaisa doente, querendo tirar a própria vida. E um dia eu me abracei com ela e eu disse assim: se você for tirar a própria vida, eu vou também com você. Mas Jesus, Ele nunca nos deixa só. Porque naquele dia a gente deu as mãos e a gente disse assim: tirar a vida não é a solução.
e dobramos os nossos joelhos para orar. Lembra da oração da irmã Berenice por nós? Que parecia que alguém tinha contado toda a nossa história por ela, no ouvido dela. A irmã Berenice, do círculo de oração lá de Parnamirim, veio e orou por nós e disse assim: não tema, vocês estão no limite, mas no limite eu estou com vocês. E a gente aprende lições, porque se a gente tiver de perecer, irmãos, mas a comunhão com Deus, ela não perece. Nós vamos morar no céu, em nome de Jesus. João, João ouve a voz de trás dele. E preste atenção uma coisa interessante. Primeiro eu falei de comunhão com Deus. Segundo eu vou falar de audição. Porque diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Os irmãos sabem que o espírito é a parte do homem que se comunica com Deus. Tem que ter comunhão com Deus, senão como é que vai ouvir a voz dele? Segundo, é porque ele diz assim: e ouvi de trás de mim, é uma sequência. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aí agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. É porque além de o mundo não poder proibir a nossa comunhão com Deus, tudo começa, a visão começa, não é com a visão. Você vê que João não começa vendo, ele começa ouvindo. Não é interessante isso? Porque João já podia começar aqui, né, Lorival? Dizendo assim: eu olhei, quando eu cheguei na ilha de Patmos, Jesus me arrebatou em espírito, eu já vi o céu, o trono, os anjos, mas não. Ele diz assim, quando acaba de falar, ele diz: estava na ilha chamada Patmos, fui arrebatado em espírito e ouvi de trás de mim uma grande voz. João ouviu uma voz por trás dele, irmãos. Não é? João ouviu uma voz por trás dele, porque conforme a Bíblia Sagrada, a voz por trás era para que ela não fosse confundida com vozes paralelas. Você observa, quem está em espírito com Deus, não escuta outra voz, senão a voz do próprio Deus. Por que é importante estar em comunhão com Ele? Porque quem está em comunhão com Ele só fala com Ele. Lembra que um dia eu falei do patinho do bem e do patinho do mal? Os irmãos que assistiram o filme do Pato Donald? Lembra? Tu assistiu, não foi o Pato Donald? Assistiu? Aquele filminho que aparecia, né? O patinho do bem e do mal lá. Faz o mal, e o bem faz o bem. Pronto. Quem tem comunhão com o Espírito de Deus, não existe o patinho do mal. E mesmo que exista, ele não dá voz para o patinho do mal, não dá ouvido ao patinho do mal. Isso é bíblico. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz assim: Isaías 30, 21 diz assim: e os teus ouvidos, prestem atenção, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, João ouviu a voz por trás para ele não ter dúvida que aquela voz era a voz de Cristo. Aí, irmãos, olha, vamos voltar para a gente de novo. Nós não podemos ter dúvida da voz que nós ouvimos. Aí eu vou perguntar: por que tem pessoas que estão ouvindo outras vozes ainda no dia de hoje? Tem, irmão? Tem pessoas que estão ouvindo outras vozes. Por exemplo, pense numa coisa que o inimigo faz: é querer lançar o seu passado na sua frente novamente. Seu futuro ele não lança, porque ele não é onisciente, ele não sabe de nada. Mas o que você já fez na vida, ele ouviu, ele viu, ele sabe de tudo. Aí ele começa a botar oportunidades na frente. Aí olha a Bíblia como é perfeita. O inimigo coloca na frente, mas a voz de Deus vem por trás. E ouvir uma voz por trás, ou seja, ela está mais próxima. Ela está aqui, para que você não se desvie para a direita nem para a esquerda. E a voz que está por trás, ela é maior sempre. A voz de Deus deve ecoar em nosso coração. Quando o adversário colocar um cigarro bem grande, quando está no mundo, fumar um cigarrinho assim. Agora olha o que eu trouxe para tu, um cigarro do tamanho dessa mesa. E ele é tão terrível que ele vai dizer assim: não, ainda trouxe com menta, ainda trouxe com alho, ainda trouxe com a moléstia todinha.
Mas a voz de Deus está dizendo assim: eu lhe tirei desse lugar. Não é verdade? E você não pode mais ir para um lado e para o outro. Tem que andar pelo caminho que Deus mandou. É quando ele está guiando. Vai por aqui, rapaz. Não, irmãos? É a voz de Deus. Presta atenção a uma coisa interessante. A trombeta fala de uma voz sobrenatural, uma voz assustadora. A ordem para João foi clara. Diz assim, ó: eu fui arrebatado em espírito e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Ou seja, uma voz sobrenatural que soou. A voz fala, forte. Você vê que a voz de Deus, sabe por que ela é forte? Porque ela nos mostra o caminho da verdade. Não é? Porque tem pessoas que têm medo de mostrar o caminho da verdade. Você já viu por que as pessoas estão pecando tanto hoje em dia? É porque ninguém quer falar mais a verdade. Lucas, eu lembrei seu nome agora, Lucas. Minha cabeça às vezes voa. Lucas, você assistiu o Pato Donald? Patinho assistiu. Eu não sou o único velho daqui, olha aí. Não é? Olha só, irmãos, é verdade. A voz de Deus, ela é assim. Sabe por que ela é uma voz de trombeta? Ela é sobrenatural, ela é pesada? Porque o mundo não quer mais que a gente mostre o caminho da verdade. Aí Deus, quando vem, Ele mostra o caminho da verdade. O que você está fazendo está errado. Eu quero que você faça isso. João ouviu uma voz por trás dele como de trombeta e dizia assim: o que fez? Olha, eu sou tão terrível assim às vezes que eu fico olhando cada detalhezinho desse, porque diz assim: o que fez? Você vê que a voz alertou, antes da visão veio o alerta. João, o que você vai ver? Ou seja, você não pode falar o que você não vai ver. Se talvez, me perdoe o que eu vou falar agora, mas se João tivesse no culto de sábado, talvez Deus falasse para ele e dissesse: João, você não é o papagaio da irmã Minervina. Você só vai falar o que eu lhe mostrar. Pronto, não pode mentir. Tem que falar a verdade. O que você vê, escreve no livro. Ou seja, a ordem para João é clara. A palavra, ela precisa ser registrada. E o que está registrado é que serve de guia para a gente. Está aqui, ó. O que está registrado é que serve de guia para a gente. Não é, irmão, o que a gente acha ou o que as pessoas acham. É o que está registrado. Escreva o que você vê. Escreva. Tá certo? Ou seja, é o que está escrito. Deus sabe que eu estou dizendo isso. Não é o que as pessoas estão dizendo, não. É o que a Bíblia diz. Não é verdade? É o que a Bíblia fala. Olha, eu acho que você deve proceder assim. Amém. Mas por educação a gente escuta. Mas a gente não pratica se não estiver de acordo com a Bíblia. Tá certo? Então vamos lá, irmãos. A ordem percorre todo o livro. Tá certo? Isso aí, ó, leva essa profecia aqui, ela toma a partir de agora um caráter de norma. Tá certo? Ele escreve, ele descreve o que já foi, e o que é e o que há de vir. A ordem ela é explícita também: escreva, mas não deixe oculto. Ele diz assim: escreva o que você vê e envie às 7 igrejas que estão na Ásia. Tá certo? Então essas cidades eram sedes administrativas e eram concentrações de adoração ao imperador. Um dos motivos de João ter sido lançado na ilha de Patmos é porque o imperador, ele queria ser adorado como Deus. Ele se autoproclamava Deus e a adoração tinha que ser para ele. E João, como pregador do Evangelho, contrariou tudo isso. Então, as cidades agora, as maiores concentrações, os maiores centros, as sedes das igrejas da Ásia, agora elas iam receber uma carta escrita e fiel. E é interessante, porque depois eu vou falar do formato dessa carta. Mas antes de continuar, também, olha o versículo 12. Ele fala das 7 igrejas da Ásia: 11, a Éfeso, e a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aí ele diz assim, João, ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Olha, irmão, coisa bonita. Olha que coisa bonita. Primeiro aspecto
aspecto que eu quero falar dos castiçais, se você for no versículo de número 20, você vai ver o seguinte, o versículo 20 ele vai dizer o que é os 7 castiçais. Qual o significado dos 7 castiçais? Está na própria Bíblia. Versículo 20 diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Aí ele diz: as 7 igrejas são os anjos das igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Preste atenção numa coisa interessante. Olha a sequência como as coisas aconteceram. João primeiro ouviu para poder ver. E antes de ver, Deus disse para ele qual era a finalidade. Eu vou mostrar, não é para você ficar famoso, João. Eu não vou mostrar para você, não é cobrar cachê para pregar. Não. Eu vou mostrar para você anotar e enviar as 7 igrejas. E ele cita o nome das igrejas. Aí tem, olha uma cena muito bonita agora. É porque o verso 12 diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo. Olha a cena, João virando. Aí ele diz assim: e virando-me, foi que ele viu? Ele viu Deus? Ele viu Deus? Não. Ele viu 7 castiçais. E no versículo 20 a gente sabe quem são os 7 castiçais. Os 7 castiçais são a igreja. As igrejas. Agora preste atenção a um detalhe. Quando João viu isso aqui, tem um significado para a gente, não é? É porque João tem uma visão da noiva, que é a igreja. João, quando virou, ele viu a noiva, porque tudo que ele ia ver a partir de agora era destinado à noiva. Então ele tinha que ver a noiva, ele tinha que ver a igreja. Tem outro sentido isso aqui, é porque quando ele olha a igreja, ele não vê a igreja como igreja, ele vê a igreja como castiçais. Ou seja, o que é o castiçal? O castiçal é um objeto onde se coloca uma luz. Se coloca uma vela ou uma luz. Se for mais moderno, coloca uma luz de LED lá no castiçal. Não é? É um lugar que alumia. Ou seja, nós sabemos que os 7 castiçais são as igrejas. Quando ele olhou, ele viu a igreja. Você quer ver o segundo sentido disso? Primeiro, que ele tinha que olhar para a noiva, porque a mensagem era para ela. Segundo, ele viu a noiva como castiçais. Sabe por quê? Porque a igreja ela é citada aqui como a luz do mundo. Sabe por que ele viu a igreja como castiçais? Porque é a luz do mundo. Olha, irmão, eu estou falando para crentes a palavra de Deus. Olha que coisa bonita. Você observa que no Sermão do Monte, quando Jesus vai falar, ele não diz: vocês podem ser a luz. Ele diz: não, vocês são a luz do mundo. Vocês são. E não se acende a luz e se coloca debaixo da mesa. Não, se coloca no velador ou no castiçal, para ela clarear. Não é verdade? Para ela iluminar. Você observa, João olhou para a igreja como um castiçais. Ou seja, quem quer olhar para Deus nos dias de hoje precisa olhar para onde? Para a igreja. E a igreja precisa estar como, irmão? Apagada? Não, ela precisa estar acesa. E a igreja sem incenso, ela não produz luz. Ela não exala luz. Ela precisa de azeite. Ela precisa da presença do Espírito Santo e da palavra para poder ela produzir luz. Você vê, João quando olha, ele olha a igreja. E aí vem o significado da igreja também, irmãos. Você observa que Jesus mandou ele anotar toda a visão e enviar as igrejas. E quando ele olhou para trás, virei para ver quem falava comigo. Foi o que ele viu? As igrejas. Significa que a voz que ele ouviu veio de onde? Veio das igrejas, homem. Não é verdade? Porque ele ouviu a voz por trás dele. Por trás dele estava quem quando ele olhou? As igrejas, não é isso, Mãe? Então a voz de Deus tem que ecoar da igreja. Você observa qual é o nosso principal objetivo aqui, irmãos? É proclamar as boas novas de salvação. Quando as pessoas passam na igreja, elas precisam ver o quê? Uma quadrilha junina? Não. Elas precisam ver o quê, meu irmão? Um show de funk? Não. Elas precisam ver um show de pagode? Não.
Ela precisa ver o quê? A palavra sendo proclamada. E a luz por meio da palavra. Agora vou dizer uma coisa a você. Não tem pessoas, irmãos, que sabendo disso, preste atenção. Será que nós precisamos da igreja ou não? A gente precisa da igreja ou não? Precisa, irmão. Como é que tem gente dizendo que... Tem gente que vai pregar, inclusive, e diz: eu não prego placa de igreja. Eu já vi várias pessoas dizer isso. É porque nunca leu a Bíblia. Quando diz isso, eu já sei. Nunca leu a Bíblia. A mensagem foi a inteligência artificial que fez. Não foi ele, não. Pegou do YouTube. Pode ir procurar que você encontra a mensagem dele. Foi do YouTube. Ele não fez, não. Ele não orou pela mensagem, não. Irmão, vão falar: pastor, a gente acredita em placa de igreja? Claro que não. Mas para que serve a placa, irmão? É para mostrar o caminho, meu irmão. Diga aí os irmãos que viajam aí. Está lá, tem uns caminhoneiros aqui, no nosso meio. Vocês estão viajando, descendo a serra. Outro dia eu vinha na serra ali, Dona Francisca, 3 horas da tarde, trancou. Baixou a nuvem, trancou. Ninguém via 1 metro na frente. Não é assim? E se não tiver a placa na descida da serra, dizendo vá para a esquerda, vá para a direita, diminua a velocidade, use o freio motor. Se não tiver a placa dizendo isso, eu louvo a Deus, porque a placa dessa igreja ainda mostra o caminho da verdade. Aprendam isso aí. Quando alguém disser assim, placa leva para o céu, não, mas mostra o caminho. E eu louvo a Deus porque se você não achar uma placa que mostra o caminho por aí, vá para a minha igreja, porque lá a gente ainda mostra o caminho. O caminho que é Jesus, meu irmão, é ser fiel à palavra. É ou não é? Olha como a Bíblia é maravilhosa, a gente vai estudando e vai aprendendo. Né, irmão? O que é a igreja? A igreja é a luz do mundo, por isso ela é comparada a um castiçal. Tá certo? João vê a igreja aqui, ó. João observa a igreja como um luzeiro. Ela deve refletir, a igreja é a luz do mundo, ela resplandece no mundo. Agora eu vou falar uma coisa para você interessante. É porque a luz da igreja não provém dela. Nenhuma igreja pode bater no peito, porque a gente não é uma seita. Porque tem uma seita que diz assim, ó, salvação é só quem vem para cá. A gente crê em salvação em outros lugares. Se for fiel à palavra de Deus, né, e andar em retidão, não é assim, pastor? A gente crê que há salvação lá. Agora preste bem atenção no detalhe. A luz que a igreja produz, a igreja não produz na verdade, ela reflete. Não tem uma diferença? Tem uma diferença. É porque a luz que sai da igreja não é dela, ela pertence a Jesus Cristo. Mostra na Bíblia, eu vou mostrar aqui mesmo. Porque diz assim, ó, João diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi os 7 castiçais. Agora, olha que coisa bonita aí, irmão Márcio. O senhor já leu isso aqui várias vezes. Ele diz assim: e no meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio da igreja, no meio das igrejas, no meio dos 7 castiçais, quantos irmãos? Semelhante a quem? O Filho do Homem. E ele começa a descrever agora a visão do Cristo glorificado que ele viu aonde? No meio das... Isso enche o nosso coração de temor mais uma vez, não enche? Olha quem está no meio da igreja. Olha de onde vem a luz, e se a gente não estiver em comunhão com ele, a gente não reflete nada. Não é verdade? Se ele não estiver no meio da igreja, não tem luz. Aí alguém vai dizer: tem, pastor? Não tem, eu vou mostrar na Bíblia de novo. Porque a primeira coisa que mostra, depois eu vou falar, que diz assim, ó: e virei para ver um semelhante ao Filho do Homem, estava no meio dos 7 castiçais. Aí diz assim: vestido até os pés com uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro. Aí diz: a sua cabeça eram cabelos brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Ou seja, todas as características que se apresentam de Deus você vê: as vestes brancas, o cabelo branco, os olhos como chama de fogo, tudo que tem Deus naquela visão, cinto de ouro no peito. Então eu vou falar o significado de cada coisa. É algo que produz o que, irmãos? Que traz a característica da luz. É tudo fonte de
ser castiçais se tiver luz. A gente sabendo disso, irmão, todos nós, a gente está sendo preparado para ir morar no mesmo céu. E para o mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora, sabe o que significa? Que a gente deve andar assim, ó, vem cá, Maio. E nunca mais eu peguei você como exemplo. Vem cá, Maio. A gente precisa andar assim, ó. Homens e mulheres, altos e baixos, ricos e pobres, roupa sem marca ou roupa de marca. A gente deve andar assim, ó. Nós vamos para o mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo momento. Na verdade, nós estamos aqui com o mesmo propósito. Eu não sou grande, Davi, eu sou alto. E Michael ele não é pequeno, ele é baixo. Né? Tem uma diferença disso aí. Mas apesar de eu ser alto e ele baixo, mas nós vamos para o mesmo lugar, irmãos. E a gente está aqui com o mesmo propósito. Mas tu não está aqui pensando, né? Não, pastor, amanhã tu vai quebrar a cabeça com o sistema da mulher lá da tesouraria e eu vou lá arrumar meus canos. Não, irmão, aqui desaparece toda a vaidade. Aqui não tem cano, não tem sistema, computador, não. Aqui tem Jesus Cristo e o propósito é céu. É verdade? Glória, a primeira vez eu não xinguei você, foi? Glória. Geralmente eu digo que Mike é alguma coisa, hoje não. Mike vai morar no céu, irmão, conosco, em nome de Jesus. Preste atenção, eu vou terminar agora, mas eu tenho que terminar o raciocínio. A luz vem de Deus, e a igreja reflete a luz de Deus que está no meio dela. Preste atenção, ele está no meio da igreja. Agora, só para vocês verem uma coisa interessante. É porque João, quando olhou para trás, eu vou terminar agora, em nome de Jesus. Mas quando ele olhou para trás, ele ouviu a voz que vinha de trás. Ele olhou para trás, viu a igreja. No meio das igrejas, ele viu e ele descreve aqui todos os elementos que eu vou falar terça que vem. Aí se você olhar o versículo 1 do capítulo 2, olha aí. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. As estrelas, a gente já sabe já o significado, são os anjos que estão nas igrejas. E depois eu vou falar sobre eles. E diz assim: e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Você observa uma coisa que a gente olha na Bíblia, agora eu termino. Que João ouviu a voz, olhou para trás, viu os castiçais que são as igrejas. No meio dos castiçais estava que era o Cristo glorificado. E quando vai no capítulo 2, ele revela esse sabe como? Andando no meio dos 7 castiçais. Sabe o que significa, irmão? Ele não está lá parado, não. Ele está trabalhando. Ele está sondando os corações. Ele está observando as mentes. É tanto que depois, quando ele começa, as cartas começam a ir para as igrejas, ele começa a mostrar o que tem de errado nas igrejas. Tenho, porém, contra vocês que toleram Jezabel, mulher que se diz profetiza, que coma, né, que fala dos sacrifícios da idolatria, da prostituição da mulher. Ou seja, ele está no meio dos 7 castiçais, mas ele não está parado, ele está andando no meio das igrejas. Olha o nosso coração como deve ficar temeroso, né, irmãos? É verdade, o nosso coração como deve ficar temeroso. Eu, quando estou estudando essa palavra, tem uma hora que eu paro e eu digo assim, de todo coração, não é cavulação, hipocrisia, de todo coração. Eu digo assim: Jesus, tem misericórdia de mim, porque se o Senhor passar pela igreja, já pensou eu sentado aqui, pastor Sandoval, aí é a hora, Michael, que Jesus passa. Imagina se ele, eu não sei se é assim, mas você imagina ele olhar para mim, Marivaldo, o que é que ele vai ver na minha mente? O que é que ele vai ver, o que é que ele vai achar no meu coração? Será que eu estou fazendo para a glória dele? Será que eu estou preparado para ir para a eternidade? Não dá um temor na alma, né, irmãos? Ele não somente está no meio das igrejas, como ele está andando. Ele nos conhece por dentro e por fora.
Ele sabe quem nós somos, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento. Não é verdade, irmão? A espada, ela é uma espada afiada, e ela corta para um lado e para o outro. Não é verdade, irmão? Ela não fica parada, não. Jesus está no nosso meio agora. E eu louvo a Deus, eu quero louvar a Deus, porque olhando para vocês, essa igreja tão querida, agora eu me refiro a vocês. Eu quero crer, meu irmão, em todo o meu coração, que se a trombeta soar nesse momento, todos nós vamos nos encontrar nos ares com Jesus. Todos nós estaremos lá. Agora, se alguém tem dúvida, esse é o momento de dizer: Jesus, olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, não é, pelas veredas da tua justiça, para que eu esteja lá naquele grande dia. Não é verdade, irmãos? A palavra tem que produzir um temor na nossa alma. Aleluia. Deus nos abençoe. Coloque-se em pé nesse momento para nós orarmos. Não dá mais tempo de falar agora.